Muito boa noite, senhora presidente em exercício, senhores vereadores, vereadora, público aqui presente nessa noite, funcionários públicos, guarda municipal, imprensa, cumprimentar também o amigo Chico, um cumprimento muito especial ao amigo jornalista Moacir, que além de amigo pessoal, é uma pessoa que respeito muito profissionalmente também pela postura de um verdadeiro jornalista, que infelizmente nem todos têm. Senhor presidente, senhora presidente, eu gostaria de inicialmente iniciar minha fala comentando a respeito de duas emendas apresentadas hoje durante a sessão, né? Houve outras também apresentadas em relação ao projeto de lei que trata da concessão de transporte público em nossa cidade, que foi enviado a essa casa, que estava em pauta para votação, depois de tramitar em todas as comissões. Um projeto de lei que autoriza, o que é natural, né, o transporte público ele é feito em praticamente todas as cidades, a grande maioria delas, através de uma concessão pública que é feita após uma realização de um edital de licitação, de concorrência. E, naturalmente, nesse projeto, ele não tem como englobar a totalidade do edital, né? O edital de licitação que vai prever o que o contrato, posteriormente, vai reger. Ele traz algumas diretrizes gerais, mas ele pode ser, por que não, incrementado, aperfeiçoado, como eu creio que seja o objetivo de quem fez as emendas nessa casa, das que eu apresentei junto com outros vereadores, ainda, né, eu coloquei o nome de todos, para que fiquem à vontade, quem concordar, quiser assinar, e mesmo outras emendas, não conheço aí do teor, mas eu acho que tudo que for para melhorar, aí tem que ser somado, porque afinal, essa concessão, seja por 5 ou 10 anos renováveis, vamos ver como isso vai ficar, ela tem que ser muito bem feita, né? Esse projeto, esse edital tem que ser muito bem elaborado e depois o contrato, né? Para a gente não ter problemas como a gente vem tendo agora, né? O relatório, em breve, deverá ser entregue um relatório da Comissão de Assuntos Relevantes sobre o transporte público. Eu tive hoje, inclusive, falando com o relator Rubens Nunes, ele já vem trabalhando na elaboração, né, do relatório, que em breve deverá ser apresentado, e eu acho que vai ajudar, né, inclusive na emenda que fizemos, ela pede para que seja considerado o relatório na elaboração de um novo edital. Senhor presidente, gostaria de falar aqui também um pouco sobre, já falei outras vezes aqui, o papel da imprensa no processo democrático, né, que é fundamental. Muitos chamam de o quarto poder e, de fato, o é. Tanto que hoje, o que muito se critica, e com razão, nas redes sociais, é a falta do filtro feito por profissionais, por jornalistas. Porque qual que é o papel de um jornalista? Pelo menos um bom jornalista. É ser isento e imparcial. Então, se tem determinada notícia, vai apurar se aquilo é fato, se aquilo é real, vai ler, vai estudar, né? Para aí sim levar a população a algo que seja checado, que seja fato verídico, concreto e de forma sempre imparcial. Já nas redes sociais, através das mídias sociais, que de forma geral ela é muito boa, muito positiva, né? Facilita a comunicação entre as pessoas, né? Mas ela tem um fato muito ruim, que é esse, de permitir, né, a proliferação das chamadas fake news, né, esse termo em inglês, que relaciona não só a notícias propriamente falsas, relaciona-se a notícias falsas, criadas a mentiras, e a notícias distorcidas, manipuladas, as meias-verdades, né? E a gente viu nessa eleição acontecer muito isso. Isso foi muito utilizado pelos dois lados. Muito. Fica um acusando o outro, mas a gente viu, todos recebemos, viu WhatsApp, nós vimos em Facebook, em outras mídias, notícias alarmistas, fantasiosas, né, ali com distorções. Isso é muito ruim. E a gente vê isso na cidade também, né, esses memes, essas montagens que colocam. Isso tem aqueles que disseminam de forma covardemente apócrifa, né, através, sobretudo, de WhatsApp, né, e há também as pessoas que fazem, né, isso e coloca lá o nome e utiliza, e depois reclama
quando se faz o mesmo. Eu já disse, eu não faço isso, nem sei fazer, não faço, não compartilho, não prolifero e não concordo com esse tipo de prática, porque isso é ruim para todos, isso nivela por baixo. Concorda comigo, vereador? Já conversamos sobre isso, inclusive, e creio que os senhores também devem concordar. Isso nivela por baixo, leva a política num patamar muito ruim. Isso leva a quê? Se começa a fazer em relação a um grupo, daí vai ter outros, mesmo que o vereador não faça, vai ter outros que se sentem ofendidos, mudados e começa a fazer também. E leva a essa situação que a gente está vendo hoje. Muito ruim isso. Prejudica a todos, a política, a cidade. Né? É lamentável que algumas pessoas não entendam o que é fazer política, o que é você criticar, você discordar, sem você ofender, distorcer, usar de argumentos falsos. Né? Eu já disse, eu aceito críticas plenamente, até porque nós erramos, falhamos, ou mesmo porque pessoas pensam de forma diferente. Então é natural, e quem está num cargo público tem que aprender a lidar com as críticas. Agora é diferente daquilo que visa, sabe, denegrir, que distorce fatos, imagens, tenta jogar a população contra um ou um grupo de vereadores, através de factoides, de coisas distorcidas. Isso é muito ruim. Gostaria da parte rapidamente, vereador? Claro, vereador. Rapidamente, eu acabei não tendo tempo para falar sobre esse assunto, e Vossa Excelência foi muito bem, muito claro, e concordo plenamente com o senhor, vereador Marcos. Eu também repudio totalmente atitudes desse tipo. Isso só vem envergonhar ainda mais, vem demonstrar o quão baixo está o nível, né, da política. Até porque há muita manipulação de informações. Vereadores disseram aqui, e bem disse, que acontece no âmbito nacional, acontece no âmbito municipal, e é vergonhoso. E pior, né? Como você diz, além de fazer política, usa o povo como instrumento dessas más informações, dessas manipulações. Então, quem perde com tudo isso é o povo, principalmente. Ao invés de tentar ajudar, pelo contrário, está prejudicando toda a comunidade. É vergonhoso. E, como bem disse o vereador Rodrigo, 6 falando meia dúzia. Isso é pior que tem. Né? O nego fala dos outros, mas não olha o próprio rabo, com perdão da palavra, expressão dita popular. Obrigado, vereador. Bem disse o vereador, é lamentável, porque isso é o que caracteriza, né, o hipócrita, né? O hipócrita, aquele que fica apontando o dedo, falando sem ver as suas práticas, o que já fez, ou aquilo que fez e nega, né? Mas, enfim, é pena, né? Porque acaba uma laranja podre apodrecendo o restante, contaminando. Isso é muito ruim, né? Mas, enfim, existe, nível nacional e local também. E gostaria, nessa linha ainda, de comentando a respeito do trabalho da imprensa, eu gostaria de falar aqui de uma matéria que vi no Jornal de Vinhedo, um órgão que respeito muito, acho que de um dos importantes meios de comunicação da nossa cidade. Conheço os donos, os proprietários, pessoas que eu tenho o maior respeito. Eu acho que é um jornal que tem uma história que merece todo respeito. Mas vi aqui algo que eu acho que, assim, independente da simpatia política de um ou de outro, de um jornalista ou de outro, do partido ou que é filiado, ou se não é, mas que é simpático, ou se é simpático a determinado vereador, ou se é contrário pessoalmente ao governo, a favor, é o direito de cada um. Todos mesmo, jornalistas têm todo o direito. Agora, no exercício da sua profissão, ele tem que procurar ser absolutamente isento e imparcial. Isso é um princípio. Quem fez jornalismo, ou quem estudou comunicação social, né, sabe que esse é o princípio básico do jornalismo, né, é a imparcialidade, é ouvir sempre os dois lados, é conhecer os fatos. Agora, eu vejo aqui no Jornal de Vinhedo, e com todo o respeito que devo à pessoa, e tenho mesmo, mas, veja, Câmara reprova projeto com parecer que isentava o prefeito. Senhores, todos leram. Fala depois aqui de um relatório de 80 páginas. Não tinha 80, tinha 28. Mas até aí não é esse o problema maior. Mas aqui isentava, não, todos viram. Era um relatório que ele apontava todos os apontamentos das falhas, dos erros, dos equívocos, seja o nome que quiser dar, do Tribunal de Contas. Ele relatava tudo que houve ali, que o Tribunal de Contas apontou. Depois ele relatava a defesa do Executivo, os argumentos do Executivo. Ele dava o parecer, o entendimento que algumas questões tiveram argumentos, defesas plausíveis, outras não. Ele conclui, sim, que houve falhas, que no aspecto jurídico, judicial, deveria ser encaminhado ao judiciário para tomar as providências cabíveis, conforme prevê a legislação. Daí você pode, no teor,
concordar ou não, gostar ou não, isso é natural. Mas que seja feito em cima do fato real. O relatório, em nenhum momento, basta lê-lo, ver se em algum momento ele fala, ele isenta, ele diz isso. Ele relata o positivo e o negativo, os erros e os acertos, a acusação e a defesa. Então, se você, a partir do momento que você coloca o real, tranquilo. Depois tem um outro ponto, que relatório teve conteúdo alterado mesmo depois de entrar no sistema da Câmara. Não é verdade. Não é verdade. Eu disse, expliquei, todos explicaram. Venham até a casa. Vai até a casa e verifica. Verifica com os funcionários. Presidente, depois que foi entregue ao senhor Tito, não houve qualquer alteração no relatório, nada. O relatório, depois de assinado, depois concluído, de toda a escritura, foi entregue, não houve um A. Eu expliquei isso várias vezes aqui. Agora, tudo bem, se foi uma sessão longa, confusa, restou alguma dúvida, é só ligar e perguntar. Eu sempre atendi, até em assuntos ásperos. Até quando a notícia é muito ruim para mim, eu nunca deixei de atender a imprensa, de falar, de justificar, de mandar por escrito ou verbal, da forma que for. Eu sempre fui totalmente aberto. Então, se uma dúvida, olha, liga e pergunta, porque aquilo, depois que sai noticiado, que as pessoas lêem, mesmo que eventualmente houve uma correção, uma errata, mas já foi feito. É a história de jogar o travesseiro de penas no alto da montanha, não dá para depois recolher tudo. Então, tudo bem, dos meus erros, das minhas falhas, eu assumo e estou sujeito à crítica. Ou discordar de conteúdo, ok, mas, por favor, é um pedido que eu faço, estou sempre aberto. Se houver dúvida, ligue, pergunte, ou mesmo fale com os funcionários. Porque depois você ser criticado pelo que você fez, tudo bem, mas não pelo que você não fez. E, por último, gostaria de fazer também a minha breve análise, né, das eleições que tivemos, breve, porque resta pouco tempo. Eu sempre disse claramente aqui em quem voto, em quem votei, por que voto. Disse no primeiro turno, meu candidato não tinha a menor chance de ir para o segundo turno, Geraldo Alckmin. E falei aqui, vou votar, votei e disse depois. Por quê? Era o candidato da minha coligação, uma questão de lealdade, sei que algumas pessoas não prezam por isso, mas era o candidato à minha coligação, e porque, de fato, eu acho que foi um bom governador e que é uma pessoa bem preparada, na minha avaliação. Como disse claro que se ele não fosse também, jamais votaria no PT. E no segundo turno, não só não votei, como para quem eu pude pedir, argumentar, para que não votasse no PT, votei em Jair Bolsonaro, disse antes, e fiz isso, e pedi votos, e disse que não porque eu acho um mito. Tem muitos que vê como um mito. Eu não tenho mitos, talvez o meu único mito seja Jesus Cristo. Aliás, nem sei se um mito, mas um ídolo. E alguns outros que eu admiro muito na política, mas isso eu não vejo dessa forma. Mas eu acho que é um fenômeno eleitoral. O que ele conseguiu, sem recursos, sem tempo de TV, com grande parte da mídia contra, né, com muitas fake news, embora isso houve de ambos os lados, né, realmente é um fato extraordinário, é um fenômeno eleitoral. E enquanto eu disse, volto a dizer, de todas as suas ideias e projetos, algumas discordo, muitas outras concordo. Acho também que muita coisa ele evoluiu, ele amadureceu, algumas ideias mais extremistas que tinha anteriormente, no decorrer da campanha, eu acho que mudou de posição, abrandou. E o discurso que eu ouvi ontem, depois da eleição, fiquei muito contente. Um discurso muito equilibrado, sereno, as propostas que defendi, que defendeu, concordo plenamente, de enxugamento do Estado, e o que a vereadora Ana falou muito bem, de rever o Pacto Federativo. A gente vê hoje muitos municípios, estados e municípios com muita dificuldade, a maioria dos prefeitos com a popularidade lá embaixo. Por quê? Não tem obrigações e não tem recurso. Né? Então, precisa urgentemente rever. Como é uma pessoa que ele tem isenção para isso, não está amarrado a compromissos, a partidos, né? Ele tem uma possibilidade ímpar de fazer uma grande mudança, e espero que faça. Espero realmente, torço muito
Fiquei muito feliz com a eleição do João Dória, votei, trabalhei, fiz o que pude para ajudar no primeiro e no segundo turno. Tem também uma visão de Estado que eu concordo, que eu gosto bastante. Então, eu estou bastante otimista. Torço muito para que dê certo e eu acho que todas as pessoas de bem, gostem ou não, que pensem no Brasil antes de tudo. Obrigado, uma boa noite.